Salve, Renato! Viva! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou te ouvindo perfeitamente. Ótimo, meu amigo. Que bom. Tá no escritório? Não, estou em casa. Estou em casa e hoje ainda vou sair. Vou ter umas responsabilidades aí daqui a pouco. Eu achei que você já estaria no Teatro Positivo para a sua grande posse como conselheiro seccional da OAB Paraná. Daqui a pouquinho eu vou para lá nadando. Pelo visto eu vou a nado, porque está caindo o mundo aqui. Eu quero, antes de mais nada, antes até de te dar as boas-vindas, te cumprimentar pela eleição como conselheiro, mas por ser um representante há tantos anos na OAB, que representa os advogados, presta serviços relevantíssimos na OAB, presidiu o nosso Tribunal de Ética, é um advogado aí de referência dentro do sistema OAB, e eu não posso deixar de, no dia da posse da primeira mulher presidente, doutora Marilena Winter, fazer menção a você, Renata, ao teu trabalho e à tua representatividade na nossa classe. Meus parabéns. Muito obrigado, Marlos. Muito obrigado, querido. Você é um grande amigo, nos conhecemos há tantos anos e eu sei que você fala de coração. Muito gentil, muito obrigado. Vou procurar honrar essa confiança que você, como meu amigo e tantos outros, depositam nesse grupo, se Deus quiser. Isso aí. Renato, eu quero começar dizendo que você é sócio do escritório Bacelar e Andrade Advogados Associados, mandar um abraço forte para o meu amigo professor Romeu Bacelar, uma figura ilustre, fui aluno dele na PUC e em tantos outros cursos, o professor Romeu, então mandar um abraço a ele e pedir a você que nesse início desse uma passada pela tua trajetória. Quer dizer, nós que te conhecemos, sabemos, a gente tem um público especialmente jovem aqui que te conhece, mas já acha que você já nasceu pronto, esse advogado de sucesso, esse advogado conhecido na área criminal, administrativa, essa referência para todos nós. E o pessoal gosta muito que o convidado conte um pouquinho da sua trajetória, um pouco dos perrengues que passou, que todos nós passamos. O pessoal está aqui cumprimentando você nos comentários e tudo. Dá uma localizada no pessoal. Como é que nós chegamos até aqui nesse ano de 2022, Renato? Pois, olha, Marlos, tudo começou para mim na área do direito em 1978, quando eu ingressei na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Lá conheci professores notáveis, colegas espetaculares que eu tenho a honra de acompanhar e ser por eles acompanhados até hoje. E ali aprendi tudo que sei da advocacia. Fui efetivamente agraciado com um convite ainda na universidade, durante o curso, no segundo ano da faculdade, fui convidado a trabalhar no escritório do professor René Dotti, por ele. Naquela época era o professor René, o Dr. Walter Borges Carneiro, a desembargadora Regina Helena, eu, outros colegas que também estagiavam por lá naqueles anos, e lá permaneci durante mais de uma década, quase 16 anos, e de lá fui fazer uma parceria há mais de 26 anos com o professor Romeu Bacelar. Então, você veja, a minha vida é advocacia. Eu adoro fazer o que faço. Eu assisti há 2 semanas atrás o nosso querido amigo Malan falando para os jovens advogados das dificuldades, dos desafios da advocacia criminal. E eu confesso a você que eu tenho uma satisfação e um prazer tão grande, ainda tenho, em fazer o que faço há mais de 40 anos, que das duas uma, ou eu sou biruta, ou a nossa profissão realmente é maravilhosa. E eu faço a segunda opção, né? Ainda me acho um pouco centrado, né? Já fui melhor, ainda me acho um pouco centrado. Mas certamente a nossa profissão ela é absolutamente cativante e sedutora, e eu adoro fazer o que eu faço dia após dia nos últimos 43 anos da minha vida. Então, é isso. Eu sou um advogado, estive por 4 anos juiz do Tribunal Eleitoral,
do Paraná, foi um desafio maravilhoso, foi uma experiência extraordinária, mas o meu negócio ainda é advogar, e eu gosto muito disso. Que bom, Renato. Aqui é um testemunho, como o Diogo deu, como a Sandra Regina, que está nos acompanhando, deu aqui também na semana passada, desse amor pela profissão. E realmente, 43 anos de luta, eu estou aí com 31 anos, ou a gente ama ou não tem como ficar nisso, né, Renato? É verdade, não, é absolutamente impossível, né? Você disse dos desafios, o nosso desafio é diário, né? Nós enfrentamos 10 leões por dia, o advogado enfrenta 10 leões por dia. Todos esses colegas, e você, Marlos, teve uma ideia, Guilherminho Lucchesi, de criar esta passarela jurídica maravilhosa ao longo desses últimos anos aí com a pandemia. Desfilaram pessoas maravilhosas, espetaculares, colegas que nos honram hoje. Mais uma vez, eu agradeço muito a gentileza do seu tempo e da sua presença, mas pessoas que vieram para ensinar. Então, você veja, nós temos uma confraria, né? Nós temos uma confraria daqueles que amam a profissão. E eu acho isso absolutamente importante. E disse isso durante algumas vezes que me manifestei para a jovem advocacia do Paraná, na condição de presidente do Tribunal de Ética. Amem a profissão, a exerçam com ética, a exerçam com orgulho, né? Porque a nossa missão ela é absolutamente relevante na sociedade. Eu vejo assim, sabe, Marlos? E como diz o Romeu, e eu também falo para todos, nos limitando a cada manhã, olhando no espelho e vendo a nossa real dimensão. Nós somos desse tamanhinho, bem pequenininho. Por isso é que nós temos que nos esforçar tanto no dia a dia da nossa atividade. Verdade, eu estou de pleno acordo com você. O Guilherme Lucchesi está aqui agradecendo a tua menção, e nós tivemos e continuamos agora pelo terceiro ano já no final dessa pandemia, mas nós vamos manter os programas, os eventos agora na quinta-feira às 17 horas, as rodas de conversa. O Renato, para quem é fã, vai estar com a Inayá Botelho, minha sócia aqui no escritório, no dia 6 de abril, num evento do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, falando sobre a nova lei os crimes de licitação, enfim, Isso. que também tiveram alteração. Já fica o convite. Os eventos do IBDPE são fantásticos, são gratuitos, vale a pena participar. O Renato e a Inayá vão estar lá conosco. Renato, vamos ao nosso tema. Você sugeriu, é um tema latente, importante, a Lei 8.429, que trata da improbidade administrativa, foi atualizada e tem uma nova redação dada pela Lei 14.230 de 2021. Ainda temos enormes discussões aí entre os parlamentares, o Ministério Público, um acusando o outro, mas, enfim, ficamos com os nossos aspectos técnicos aqui da legislação. Você quer começar pela natureza jurídica, lá do artigo 17? É um bom pontapé inicial para nós? Fantástico, fantástico, Marlos. Uma excelente posição. E eu digo por quê. Lendo com cuidado a lei e vendo a necessidade dessa modernização e, principalmente, a contraposição que muitos fizeram à lei, lamentavelmente, vindo de outros operadores do direito, eu acredito que o artigo 17D da lei é efetivamente o artigo mais importante da lei. Para mim, deveria ser o artigo 1º da lei. Porque a gente lembra lá da faculdade, Marlos, que era uma chatice, acho que você vai lembrar também, estudar natureza jurídica. O que era natureza jurídica? Era difícil de entender. Então, natureza jurídica, qual é a ideia da lei? Qual é a deontologia da lei? Para que ela se presta? Para que ela serve? A quem ela vai incidir? Como ela será aplicada? Então, a natureza jurídica é absolutamente fundamental. E veja, Marlos, o artigo 17D, quando trata da natureza jurídica da lei, finalmente o legislador foi capaz de estabelecer o aspecto repressivo da lei.
que, embora sempre tenha existido desde da 8.429, era, de certa forma, escamoteado por aqueles operadores dessa lei. Deixavam de ladinho ali. Não, nós precisamos de multa, nós precisamos das penas de indisponibilidade, nós precisamos de penas de evitar que a pessoa seja candidato, ineligibilidade, portanto, e assim por diante. Então, veja, se você me permitir, eu vou ler para os colegas o que diz o artigo 17D. A ação por improbidade administrativa, portanto, a ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta lei e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público, do meio ambiente, etc, etc, etc. Então, Marcos, finalmente, aquela divisão que alguns doutrinadores faziam questão de dizer o direito administrativo sancionador não se confunde com o direito penal. Não, espera aí, a natureza jurídica é uma só. E agora está posta na lei. Está quase escondidinho lá no artigo 17D, mas vocês vejam a grandeza jurídica, a importância jurídica do artigo 17D, estabelecendo a natureza jurídica de caráter repressivo e sancionatório. E por que isso é tão importante, Marlos, na minha humilde opinião? É porque aí está o fundamento jurídico da retroatividade da nova lei de improbidade administrativa. Ela retroage, porque ela efetivamente está de acordo com o artigo 5º, inciso 50, inciso 50 que estabelece a retroatividade, inciso, agora me fugiu, acho que 40, do artigo 5º, que estabelece que a lei penal só retroagirá para beneficiar o réu. Ora, a lei penal tem um caráter sancionador e repressivo, exatamente o que o legislador fala da lei. Portanto, não há vedação constitucional alguma, embora a referência à lei penal só retroagirá, o fato é que a essência da lei repressiva e sancionadora tem que ser aplicada agora para a lei de improbidade. Portanto, ela retroage, sim, para beneficiar tantos quantos ainda estejam respondendo ações de probidade pela lei anterior. Esta é a minha posição em relação à natureza jurídica. E sabe, Marlos, uma coisa, alguns talvez nunca tenham ouvido falar, alguns jovens colegas, queridos colegas, claro que estudiosos, mas vocês vão lembrar que nós tivemos aqui no Brasil um sujeito absolutamente diferenciado, assim como Sobral Pinto, chamava-se Pontes de Miranda. E o Pontes de Miranda interpretava, lembra, né? Obviamente, um sujeito que esteve aqui na conferência estadual da OAB, aqui em 78, o doutor Pontes de Miranda, e ele fez uma interpretação da Constituição de 67 com a emenda de 69. E quando ele analisava o artigo 153, parágrafo 15 da Constituição de 67 com a emenda de 69, que eram as cláusulas pétreas de então, o que hoje é o artigo 5º, lá naquela Constituição, era o artigo 153. Ele estabelecia a necessidade da ampla defesa e do contraditório em todos os processos onde houvesse acusado. Então, ele não fazia essa distinção de penal ou administrativo. Onde houvesse acusado, deveria haver respeito ao contraditório e à ampla defesa. E onde há acusado, existe a perspectiva de uma sanção e de uma repressão. E, portanto, este é mais um fundamento que eu entendo que indica a necessidade até, mais do que a possibilidade jurídica, a necessidade da lei retroagir. Então, eu acho que a natureza jurídica desta ação está mais do que clara, agora finalmente estabelecida em lei. Tua memória está ótima, o inciso 40 do artigo 5º mesmo, Renato? 40, a lei
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Evidentemente, eu fiz uma colinha aqui, porque a minha memória não é tão boa quanto a sua. E essa questão da retroatividade, Renato, é um dos pontos que o Ministério Público mais critica nessa alteração da Lei de Improbidade Administrativa. Inclusive, no final do ano passado, se não me falha a memória, o Ministério Público Federal soltou uma nota técnica criticando essa retroatividade. Agora, não me parece que essa crítica, com todo respeito ao Ministério Público, seja válida, porque eu adoto, sem dúvida nenhuma, a tua posição, e me parece que essa posição é a posição mais abalizada. Você não pode deixar de ter a retroatividade numa lei que beneficia o acusado. E isso nos leva para um segundo ponto, que é objeto de crítica do Ministério Público, que me parece que seja um ponto tão importante e que você vai nos trazer, que é a questão do dolo. Que era um ponto nevrálgico na discussão antes da alteração, que me parece que com a alteração caminhamos bem, quero te ouvir, mas eu queria entender como é que você enxerga essa alteração relativa ao dolo da nova, trazida pela nova lei de improbidade. Bom, sabe, Marlos, que eu fiquei muito impressionado e muito mal impressionado com algumas reações institucionais em relação à lei de improbidade, sabe? Primeiro, porque nós, advogados, com muito respeito às instituições, evidentemente, à magistratura e ao Ministério Público, nós fomos duramente criticados por elogiar a lei. Então, parece que nós somos coniventes com o mal feito, nós somos coniventes com a corrupção, nós somos coniventes com a improbidade administrativa, quando a nossa posição é diametralmente oposta. O que os advogados lutam é pela legalidade e pelo restabelecimento de uma forma de propositura da lei de improbidade que não seja exagerada, que não ultrapasse os limites que são admitidos por uma sociedade organizada, que é aquilo que nós todos adoramos falar, que é o Estado de Direito. Ora, o Ministério Público fez cartilhas, Marcos. Cartilhas. Sim. Em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, no Rio, em todas as cartilhas onde eles disseram essa lei não retroage. Retroage, sim. Nenhuma delas analisou o artigo 17D que nós já acabamos de falar. Exatamente. Agora, em relação ao dolo, o que mais me chamou a atenção é que parece que o dolo é uma novidade caída do espaço sideral. Né? Verdade. Ora, aconteceu alguma coisa na estação espacial Mir, caiu lá um componente qualquer, na cabeça do legislador, ele disse, não, a improbidade agora é só com dolo. Por favor. Marlos, em 2010, um homem maravilhoso chamado José Delgado, potiguar de 7 costados, ministro do STJ, um homem notável, cunhou em 2010, Marlos, a famosa expressão de que o político ou o agente público só pode ser punido por improbidade em razão do dolo ou culpa grave. O que se pune, dizia o ministro José Delgado, lá nos idos de 2010, é o político safado sem vergonha e não o inábil. E sabe, Marlon, ele veio muito aqui a Curitiba, o ministro José Delgado, e nem se falava dessa nova lei, evidente. Né? Lógico. E ele contava uma historinha de 2 minutos. Ele é do Rio Grande do Norte. E ele dizia, vocês conhecem o Rio Grande do Norte? É um estado desse tamanhiquinho assim. Então, todo mundo se conhecia, eu tinha bons amigos. Então, lá no interior do Rio Grande do Norte, quem era eleito, como prefeito municipal, como agente político, era o dono do açougue, era o sapateiro da cidade. Nós aqui no STJ, que nos achamos muito importantes, estudiosos, juristas, até hoje a gente não chegou a uma conclusão de como é que se aplica de forma correta a lei de licitações. Como é que você vai querer que um cidadão eleito democraticamente numa comunidade de algumas milhares de pessoas, que viveu a vida inteira cortando carne no açougue, mas representa a sua comunidade, tenha conhecimento profundo da lei de improbidade administrativa? Ora,
Então, veja, Marcos, o dolo não é uma novidade, não é nada, pelo amor de Deus. Nós aqui, operadores de direito, quem advoga também na área penal e na área de direito administrativo, sabe do enunciado número 10 das nossas câmaras de direito público, aqui do Estado do Paraná, quarta e quinta câmaras do Tribunal de Justiça, que há muito já disse que e estabelece os limites de responsabilidade no dolo ou na culpa grave. E sempre a culpa grave se aproxima muito mais do dolo do que a culpa por imprudência, negligência ou imperícia, evidentemente. Sim. E mais do que isso, esse enunciado, ele também não tem grandes novidades, porque a lei de introdução às normas do direito brasileiro diz que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas no caso de dolo ou erro grosseiro. Quer dizer, não tem novidade nenhuma, meu amigo. O que fez a nova lei de improbidade administrativa em relação ao dolo? Estabeleceu isso como norma escrita, como regra escrita, aquilo que estava consagrado pela jurisprudência, aquilo que já estava estabelecido na LINDB e agora está escrito na lei. Só se pune os atos administrativos praticados por dolo. E lembrem-se, nós estamos falando de um instituto jurídico. Não é? Por quê? Porque ninguém que criticou a lei foi capaz de reconhecer que as condutas continuam iguais. As condutas Sim. continuam muito graves. Sim, no artigo 9º, no artigo 9º, 10 e 11 da nova lei, existe uma quantidade de condutas extraordinária. Só que aquelas condutas agora só se tipificam para fim de probidade mediante dolo. Ou seja, não tem novidade nenhuma. Isso já está consagrado no nosso sistema positivo. Só que agora está escrito, estabelecido em lei. Apesar desse entendimento claríssimo teu, e que a Inayá está aqui me ajudando, que essa questão já era uma jurisprudência do STJ há muito tempo, como você mencionou, o ministro José Delgado, havia condenações em primeiro grau, sem a comprovação do dolo. E as denúncias recorrentes no Ministério Público dizendo da desnecessidade do dolo, né? É isso. Então, quando nós pegamos alguns ministros do STJ, dia desse, o ministro Sebastião estava furioso lá numa sessão, dizendo os tribunais não obedecem ou não seguem a nossa jurisprudência e nós ficamos aqui com centenas de recursos sendo julgados. Esse era um ponto que nós tínhamos, e talvez ainda tenhamos condenações em primeiro grau, mesmo com a jurisprudência da STJ afirmando claramente que nós precisávamos de dolo ou de culpa grave, que não era comprovado isso no processo, né? Exatamente. Agora, mais uma razão pela qual a retroatividade dessa lei é tão importante. Exatamente. Porque se a inicial de uma ação de improbidade não indica efetivamente o dolo de uma conduta, esta ação não pode prosperar, mesmo em primeiro grau de jurisdição. Né? É uma questão lógica. É o que nós falamos, é uma questão de evolução legislativa. Hoje se estabelece isso. E eu acho absolutamente fundamental. Está escrito na lei. Ela é repressiva, retroage. Não indicou o dolo, essa ação não pode ser julgada procedente. Correto. Outro ponto, Renato. Nós temos aqui a nossa escola tradicional, você lá mencionou a tua trajetória de 43 anos, um direito penal tradicional, onde nós não imaginávamos que no direito penal nós fôssemos buscar reparação do dano, que nós fôssemos buscar situações que beiram aí o direito administrativo, como hoje está consolidado. De outro lado, nesses anos todos, as ações civis públicas, e aqui no nosso caso específico, as ações de improbidade, acompanham corriqueiramente as ações penais que nós estamos acostumados a tratar na advocacia do penal econômico e da legislação extravagante aí do penal econômico. Aquela velha máxima que as esferas não se relacionam entre o direito administrativo e o direito penal, entre o civil e o criminal, é colocada em xeque. E a lei vem falar sobre essa questão de quando ocorre a absolvição criminal, que se dá
com a improbidade administrativa. E eu queria te ouvir sobre esse ponto. Perfeito, Marcos. Finalmente, foi possível obter-se uma legislação no Brasil que dissesse o óbvio. No mais das vezes, as milhares e milhares e milhares de ações de improbidade administrativa vieram acompanhadas de ações penais. Eu brincava até de um pacote fechado. Lavagem de dinheiro, corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisa. Corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisa. A ação de improbidade era copiada servilmente na denúncia ou a denúncia era copiada ipsis literis numa ação de improbidade administrativa. E o que se sustentava é que a natureza jurídica, as penas são diversas. Uma tem natureza penal, repressiva, a outra tem natureza reparatória, porque a lei de improbidade admitia a cobrança de valores, o que agora já está vedado. Muito bem. O que a defesa fazia? Mas espera um pouquinho, a ação é a mesma, os fatos são os mesmos, a situação é idêntica. Não é possível que nós tenhamos, embora de natureza diversa a aplicação da sanção, ou sanções de natureza diversa, a finalidade era uma só. E agora Sim. Está estabelecido. Finalmente, hoje, a Lei de Improbidade Administrativa, no seu artigo 18A, ela afirma categoricamente que, parágrafo 4º, mais uma vez, se me permitirem, os queridos colegas, vou ler, apenas para a gente poder estabelecer um raciocínio. Bem importante. A absolvição criminal, então, artigo 18A, parágrafo 4º. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386 do Código de Processo Penal. Então, vamos dissecar um pouquinho este artigo. Normalmente, nós tínhamos lá atrás aquela ideia no direito administrativo de que uma decisão penal só poderia produzir efeitos numa ação de improbidade ou numa ação judicial se fosse reconhecida a inexistência do fato ou fosse demonstrada a inexistência da autoria sobre aquele fato, limitando, portanto, as hipóteses, até então 6 hipóteses, ou são 7, as 6 hipóteses do artigo 386 do Código de Processo Penal. Muito bem. A nova lei de improbidade diz isso, no mesmo artigo 18A, parágrafo 3º. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa de autoria. Ok. Manteve aquela ideia anterior. Mas ela cresceu de uma forma espetacular no parágrafo 4º. Então, a absolvição criminal em que se discute os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite desta ação, da ação civil pública, por improbidade, havendo comunicação com todos os fundamentos previstos no artigo. Ou seja, se mesmo que haja uma absolvição no crime por ausência de prova, uma das hipóteses genéricas do artigo 386 do Código de Processo Penal, mesmo esta decisão implica na extinção da ação de improbidade. Mas, se vocês perceberam o texto, ele traz 2 problemas bastante interessantes do ponto de vista jurídico e que nós vamos nos debater, todos nós, nos tribunais, através de jurisprudência, através de julgamentos. Primeiro deles, que se discuta o mesmo fato confirmada por decisão colegiada. Essa locução, confirmada por decisão colegiada, lamentavelmente, ela é extremamente perigosa e talvez
o legislador não tenha prestado atenção na extensão dela. Quer um exemplo, Marcos? Meus queridos amigos e amigas que nos ouvem. Imagine que haja o reconhecimento de prescrição. Eu não tenho interesse recursal. Eu não posso levar a demanda penal para um apelo, porque ela não vai ser nem conhecida. Não, prescrição está prescrito, eu não posso rever a situação jurídica. Está prescrito. Sim. Eu não vou ter uma decisão colegiada, confirmada pelo colegiado. Agora, se eu sou um estudioso dessa ação e sou membro do Ministério Público e aplica-se essa lei, o sujeito é absolvido. O que faz o Ministério Público? Não recorre. Ora, se ele não recorrer, como é que eu vou ter uma decisão absolutória confirmada por colegiado? Ela vai se estender para acabar com a ação civil pública ou não? É claro que vai. Na minha compreensão, é evidente. É evidente. Então, não depende de confirmada por uma decisão colegiada, porque em algumas circunstâncias nós não precisaríamos ter uma decisão confirmada. Se a absolvição transitar em julgado em primeiro grau, eu nunca vou ter uma decisão colegiada. Sim. Se prescrever, eu nunca vou conseguir levar para uma decisão colegiada. Então, essa é uma situação que nós vamos ter que enfrentar no curso da interpretação da lei e da aplicação da lei, quando nós tivermos paralelamente as ações penais e as ações de improbidade. Agora, o que é bacana? O que é legal? O que é novo? O que finalmente foi consagrado? Aquelas teses de defesa do Brasil inteiro, não é? Evidente. Eu não sou herói de coisíssima nenhuma. Claro que eu também botava isso, você também, né? Nossas peças de defesa, nós sempre sustentamos. Mas peraí, é a mesma ação, são os mesmos fatos. E essa amplitude processual, que eu acho fundamental, de que qualquer fundamento de absolvição pode incidir sobre uma ação de improbidade para conduzi-la à sua extinção. Então, essa é uma novidade interessante da lei, né? Que para nós é importante, com essas duas nuances que nós vamos ter que enfrentar efetivamente pelos julgamentos dos tribunais. E vamos nos debater. Né? Não há necessidade de decisão colegiada, nas hipóteses em que transitar em julgado em primeiro grau uma absolvição. Perfeito. Estou de pleno acordo, Renato. E você mencionou muito na tua fala anterior a questão da prescrição. Esse é um outro ponto que merece um destaque. Lembrando a quem está nos ouvindo que a questão da prescrição a gente vai abordar aqui no que diz respeito às ações de improbidade administrativa, mas que a prescrição é um tema tormentoso dentro do direito penal, processual penal, vem sendo enfrentado pela jurisprudência, tem sofrido críticas de todos os lados, do Ministério Público, da defesa, dos magistrados. A prescrição é um instrumento, um instituto em ebulição. E cabe a tua manifestação sobre o tema, Renato, no que diz respeito à prescrição aqui dentro do nosso âmbito da Lei de Improbidade Administrativa. Bom, relativamente à prescrição, claro que ela tem uma incidência e um paralelo muito importante entre o direito penal e o direito administrativo. Sim. Marlos, eu tenho no nosso escritório algumas ações de improbidade administrativa que estão tramitando há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. As pessoas enfrentam essa situação eternamente. Eu tenho ações de improbidade administrativa que os réus não mais existem, morreram todos. Todos foram substituídos por seus herdeiros. Isso é de uma crueldade do Estado, através do Poder Judiciário e através das ações de improbidade, que não pode e não podia efetivamente prevalecer. Né? Se me permitem, vou contar rapidamente um dos casos que tem mais de 20 anos,
um dos réus faleceu, não era o meu cliente. Meu cliente, por incrível que pareça, está vivo com 88 anos de idade. 88 anos. Mas diversos réus faleceram ao longo dos anos e um rapaz teve uma audiência, então, de depoimento pessoal. Depoimento pessoal, através de uma precatória. Lamentavelmente, o magistrado não leu a precatória. O rapaz sentou na frente do juiz. O juiz, desconhecendo os fatos, apenas perguntou para ele: o que o senhor pode me esclarecer sobre esses acontecimentos dessa ação aqui? O rapaz olhou para ele e disse assim: eu? O que eu tenho a dizer? Por isso aconteceu há 22 anos atrás, eu tenho 21 anos. O que eu tenho a dizer é que eu não era nascido quando isso aconteceu. Você quer que eu esclareça o quê? E foi, de certa forma, grosseiro com o juiz. Mas o juiz foi tomado de surpresa tão grande com essa reação que, evidentemente, conduziu de uma forma adequada, né, e acalmou o rapaz, que estava dizendo: o que você está pensando? Pô, eu tenho 21 anos, esse fato tem 22. Eu não tenho que esclarecer coisíssima nenhuma, eu não tenho o que falar. E a ação está tramitando até hoje. Então, agora nós temos limites na lei para você investigar, para você propor a ação, para esta ação ser julgada, enfim, estabelecendo limites próprios, inclusive com redução drástica de prazos prescricionais, reduzidos pela metade depois de uma determinada situação de interrupção do prazo prescricional. Então, o que nós temos? A ação tem que ser proposta em 8 anos. Nós, recentemente, vimos no estado de São Paulo a propositura de uma ação de improbidade, em que parece, Marlos, e diversos colegas já vieram aqui no seu bate-papo de quintas-feiras, falar das delações premiadas, né? O save box, quando o sujeito guarda um fato no cofre para dele lançar mão no momento em que se encontra em vias de ser processado. O Ministério Público também tem seu save box, fica guardando lá fatos para propor ações em momentos que entende mais adequado, politicamente, socialmente, seja o que for. Não pode mais. Então, hoje, a ação tem que ser proposta há 8 anos a partir da existência do fato. E, se for uma infração permanente, a partir do momento da cessação desta permanência. Então, isso tem que acontecer em determinados prazos. Aquela investigação, o famoso inquérito civil ad eternum, anos e anos de inquérito civil de investigação, está estabelecido hoje em 180 dias. Pode haver prorrogação de prazo para conclusão? Pode haver, mas dentro desse mesmo limite. E aí o que acontece? O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído em 365 dias corridos, 1 ano, podendo ser prorrogado no máximo por 1 ano. Acabou essa coisa de ficar 10 anos em investigação e usar desses elementos quando bem lhe aprouver. Isso já não é mais possível. Muito bem. O prazo de prescrição interrompe-se, basicamente, é o que mais nos interessa, com o ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Muito bem. Já existem algumas tentativas por parte de órgãos ministeriais de que considerando-se que a ação de improbidade também passa pelo juízo de admissibilidade, este prazo de prescrição de ajuizamento de ação deve ser estendido. Isso não está escrito em lei. Isso é uma tentativa forçada de estabelecer uma jurisprudência contrária contra a lei. Sim. Mas estão tentando que não conte do ajuizamento, mas passe a se contar da admissibilidade da ação. Só que isso nós sabemos também, Marlos, que isso vai para as calendas. Isso nós não temos prazo estabelecido. A partir do momento que nós temos um prazo estabelecido do juizamento da ação,
está interrompido o prazo prescricional. Muito bem. Qual é o prazo que conta a partir do ajuizamento da ação? 4 anos. Reduz-se aquele prazo de 8 anos iniciais, que é do caput do artigo, dos 8 anos do artigo 23, a aplicação prevista nessa lei prescreve em 8 anos, interrompido, começa a contar 4 anos. É o que diz, efetivamente, o parágrafo 5º desse mesmo artigo. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. E aí nós chegamos, Marcos, em mais um grande embate da retroatividade da lei. Aplica-se esta regra nas ações em andamento? Portanto, se do recebimento da ação até hoje ultrapassou 4 anos, poderá o juiz julgar a ação ou deverá reconhecer a incidência da prescrição? E daí você disse muito bem, o Instituto da Prescrição, ele sempre parece que é uma daquelas situações jurídicas que está sempre em ebulição. Você usou a expressão correta. Está sempre fervendo. Há sempre uma discussão, há sempre um embate terrível em relação à matéria. E uma das razões deste conflito normativo da prescrição é que ele é um instituto, que nós sempre discutimos isso, misto. Não é? Embora ele incida diretamente no processo, ele é um instituto de direito material. Ora, se ele é um instituto de direito material, as prescrições, tanto civis, estão previstas no Código Civil, as penais estão previstas no Código Penal e não nos códigos de processo. Sim. Mas se ela é de natureza mista ou se ela é de natureza material, ela efetivamente deve retroagir, porque a matéria de direito material retroage também para beneficiar o réu. E, portanto, todas aquelas ações de improbidade que foram propostas a um determinado tempo, recebidas há mais de 4 anos e que ainda não tenham sido sentenciadas, estas ações estão irremediavelmente prescritas em face do novo artigo da lei. E eu acredito que isto deve ser um debate a ser resolvido pelo recurso repetitivo, né? Acho que os colegas devem estar acompanhando, senão eu deixo aqui a orientação para que quem se interessar dá uma olhadinha. No enunciado, na tentativa do recurso repetitivo 1199, que está no Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, num caso, para nosso orgulho de todos nós, levados ao conhecimento do Supremo Tribunal pelo doutor Francisco Zardo, nosso querido colega, e no dia 25 de fevereiro último, o Supremo Tribunal Federal, a unanimidade de votos, entendeu efetivamente que há matéria constitucional e há repercussão geral. E essa matéria está estabelecida de modo a discutir a incidência da prescrição e quando isso vai acontecer e a forma da retroatividade da lei. Então, esse recurso repetitivo 1199, ele está discutindo a necessidade do dolo e a prescrição geral, intercorrente ou prescrição geral. Esta é a matéria que vai ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal. E Marlos, eu confesso que eu ouvi dizer, fiz uma pesquisa, não encontrei, mas ouvi dizer que já teria uma determinação, e não encontrei isso no acórdão de 25 de fevereiro do Supremo, do Pleno do Supremo, mandando suspender as ações enquanto não for julgada essa matéria. Essa é quase uma consequência natural, né? Os tribunais suspendem as ações até que o Supremo defina essa questão. Mas o fato é que a matéria está submetida ao Supremo Tribunal Federal por essa repercussão geral 1199 e nos compete aguardar
para ver como o Supremo vai se colocar. Eu, naturalmente, não preciso dizer que sou um torcedor ferrenho, sou um torcedor atento, né, esperando que o Supremo reconheça essas situações, as quais, mais uma vez, eu peço desculpa a todos, não sou petulante, não quero ser, nunca fui, e não quero ser herói de ocasião. Já disse isso. Mas eu acho que eu estou certo. Né? Posso levar um cacete de 11-0 no Supremo, mas eu mantenho a minha posição. A prescrição incide, está prevista, retroage, assim como o reconhecimento de dolo, inviabilizando a ação. Né? E muita gente pode dizer, pô, mas vocês estão advogando contra vocês mesmo? Vai acabar com a ação de improbidade? Não, não vai acabar. O advogado não tem interesse só na quantidade de ações que são propostas. Nós temos interesse na segurança jurídica do cidadão. E a segurança jurídica do cidadão está mais adequada com a nova lei de improbidade do que com a lei anterior. Por isso que eu reconheço e entendo que este paralelo do direito penal com o direito administrativo, da improbidade com os crimes contra a administração pública, hoje estão muito mais claros e garantem muito mais a tranquilidade do agente público, evitando, assim, aquilo que nós chamamos de mediocrização da administração pública. Ou seja, só vai para a administração pública quem for absolutamente medíocre, porque ninguém, em sã consciência, vai colocar seu patrimônio conseguido às duras penas, com o suor de seu rosto, no exercício de uma função pública que estará sujeita a uma das centenas de milhares de ações de improbidade pelo Brasil afora. É o que eu penso, mano. E eu estou de pleno acordo, e você veja como é importante, Renato, em toda a tua fala, nós estamos aqui há 50 minutos, o tempo passa voando, em toda a tua fala fica clara a importância que você trouxe na tua primeira manifestação quanto à natureza jurídica. Porque ali, quando você define a natureza jurídica, que, aliás, como você bem disse, a lei definiu, você tem decorrências lógicas dessa definição, passando pelo dolo, passando pela questão da absolvição criminal e passando pela prescrição. Uma verdadeira aula, eu quero te agradecer. Antes de encerrar, eu preciso convidar todos que estão nos assistindo para participarem do IBDPE conosco, do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Basta acessar o site www.ibdpe.com.br. R$ 150 é o valor da anuidade para estudantes, 120. A Bibiana é a nossa presidente, o Luquezzi, que está aqui nos acompanhando, o nosso ex-presidente, o Chico, tanta gente boa que participa conosco, ficam todos convidados a se associarem. E também o Luiz Roberto, que está aqui no backstage, colocou 2 vezes durante a live, que fica gravada no nosso canal do GTV, fica gravado no YouTube do Escritório Arnes de Oliveira e Andreasa. Ele colocou o Pix da Sandra Regina Silveira, que coordena um projeto de distribuição de alimentos, Renato. Toda sexta-feira a gente tem buscado oferecer um sossego espiritual no coração de moradores de rua, 350 refeições, a gente tem a muito custo conseguido entregar para o pessoal. Então, quem quiser contribuir, o Luiz Roberto colocou o Pix e a gente aguarda as contribuições. Parabéns para você, Sandra, que coordena esse projeto tão lindo. Renato, você começou falando da tua vida, da advocacia, do amor pela advocacia, deu dicas, eu diria, aos jovens advogados de amar a profissão, mas você teve uma experiência representando os advogados como juiz eleitoral. 3 anos, né, Renato? 4 anos. 4 anos. 2 gestões. 2 mais 2. 2 né? Mais 2. Eleito e reconduzido. Uhum. E nós estamos num ano eleitoral. A gente vai ter aí, como todos sabem, no final de outubro, a nossa eleição presidencial, governadores, deputados estaduais, federais e senadores. Como é que você enxerga essa eleição e qual é a dica de um sempre juiz eleitoral, digamos assim, quanto a todas essas questões que estão em ebulição aí, discussão de urna eletrônica, de legitimidade, de fake news? Não combinei isso com o Renato, estou pegando ele aqui no contrapé para a gente fazer um fecho com chave de ouro.
Bom, Marlos, primeiro, meus cumprimentos por essa atividade social, que a mim não surpreende, basta que se veja o seu nome, meu irmão. Obrigado. Arnes, a sua família, ela está toda centrada na ajuda social, no humanismo, na defesa do interesse e da dignidade da pessoa humana. Os Arnes são efetivamente um exemplo para todos. Então, meus parabéns por essa atividade social que eu digo, não me surpreende, por conhecer a sua família, admirá-la há tantos anos. Em relação... Obrigado, Renato. E você sabe que eu só sou um ajudante da Sandra aí, viu? A Sandra é uma guerreira. Ela, fantástico, fantástico. Né? Meus parabéns mesmo, de verdade. Obrigado. Em relação à matéria eleitoral, o que eu vejo hoje foi o que eu tenho acompanhado nos últimos anos é um problema que também aflige o aspecto ético da advocacia, a publicidade, a forma de publicidade. Nós fizemos toda uma normatização nova da publicidade na advocacia, e isso a nível eleitoral é de um desafio gigantesco em razão das fake news. Eu posso garantir a vocês, porque ouvi diversas manifestações no tempo que estive no TRE e tenho acompanhado de muito perto, de que a urna eletrônica ela é absolutamente segura. A urna eletrônica, para todos saberem, ela não é ligada a coisa nenhuma. A urna eletrônica é ela em si, ela grava aquilo que foi feito dentro dela. Então ninguém consegue entrar, ela não está ligada a nenhum sistema. Ela simplesmente é uma máquina de somar moderna porque ela lê o voto do eleitor. Então ninguém consegue entrar para mudar o voto do eleitor. O que acontece é que muitas vezes o eleitor pode se enganar na hora de votar. Então a urna eletrônica ela é absolutamente segura. E eu acho que é um exemplo para o mundo inteiro. Basta ver o que acontece nos Estados Unidos, é uma vergonha. E o tribunal tem um desafio muito grande esse ano, né? Que é um problema que eu vejo, é a grande quantidade de cargos que tem que ser votados em uma mesma eleição. Então, esse ano nós vamos ter eleição para senador, temos uma vaga para senador, nós temos os deputados federais, nós temos o governador do estado, nós temos o presidente da República. O que eu torço, o que eu sempre penso da justiça eleitoral, que é uma renovação de esperança. Pouco importa quem seja eleito. A eleição é uma renovação de esperança. Esperança de que as coisas melhorem, esperança de que as coisas possam continuar como estão, para aqueles que entendam que as coisas estão bem. Nós vivemos numa democracia, né? A partir do momento que eu não admitir a ideia do outro, eu tenho que mudar o sistema. O velho aforisma, né? A democracia é o pior de todos os sistemas, retirado dos demais, que são muito piores do que ela, né? Então, é uma renovação. A votação é fundamental. E o que nós temos que fazer, Marlos, como advogados, como cidadãos? Lutar para que se respeitem as normas e para que a democracia seja um retrato fiel da vontade do cidadão à luz das normas que nós temos regulando a eleição. E o Tribunal Eleitoral do Paraná é extraordinário. É um colegiado espetacular. Então, eu tenho certeza de que aqui no Paraná, e tenho certeza que no Brasil também, nós teremos uma eleição, embora conturbada, porque já está pré-determinada a conturbação. Eu espero que ela se conclua com muita paz e harmonia. É a minha expectativa, Marcos. Exatamente, Renato. E você sabe que você tocou em dois pontos fundamentais. Primeiro, a absoluta lisura das urnas eletrônicas. Não há a possibilidade de questionar esse ponto, que já foi sempre questionado e novamente validada a eficácia e a eficiência das urnas eletrônicas. E o segundo ponto, a correção e a lisura do nosso Tribunal Regional Eleitoral aqui no Paraná. Você, como juiz eleitoral, à época acompanhou, mas nós, como advogados, acompanhamos cotidianamente, como acompanhamos o Tribunal Superior Eleitoral, que merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração e que conduzirá, por certo, uma eleição limpa dentro dos critérios que
a Constituição e a legislação determinam. E com isso eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo e com o Renato. O Renato, que é um grande amigo, é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, respeito, mas mais do que tudo, de todos nós, jovem, mas é um professor de todos nós, é uma referência, não só no direito penal, mas, como eu disse no início da live, uma referência também no sistema OAB, uma pessoa que a gente busca seguir os passos, acompanhar, e eu te agradeço demais, Renato, você ter aceito esse convite. Sei que hoje é um dia extremamente agitado aí com a tua posse logo mais, parabéns novamente, mas eu agradeço de coração a tua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marlos, a você, a todos os queridos colegas que dedicaram seu tempo a nos ouvir hoje, e mais uma vez cumprimentar você por essa iniciativa. Você sabe que eu sou fã de carteirinha nesses últimos anos, e hoje tive muita honra mesmo de poder participar desse bate-papo, desse quase café de fim de tarde. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Uma alegria. Eu sou o Marlos Arnes de Oliveira, você esteve comigo e com o Renato Andrade. O roteiro foi do Renato Andrade, o backstage do Luiz Roberto Juraski Lino. Na próxima quinta, 17 horas, Bárbara Ferracioli, com a possibilidade de interrogatório virtual de réu foragido. Até lá você tem um encontro marcado. Grande abraço. Tchau, turma. Tchau, Renato. Valeu. Tchau, querido. Um abraço a todos. Uma boa noite. Beijo. Tchau. Tchau.